Então vamos lá. Boa noite mais uma vez. Vamos para a segunda parte da nossa aula, do nosso encontro, segunda e última parte do nosso encontro hoje, que amanhã a gente tem encontro de novo. Estávamos falando sobre a ética, né? Sobre essa externalidade da ética. E comentando com vocês que a ética, ao refletir sobre a moral, como a ética estuda a moral, é uma parte da filosofia, né, que se dedica ao estudo da moral, ela também se dedica a criticar a moral e, consequentemente, a aperfeiçoar a moral. Isso é muito importante. E também trazendo para algumas coisas mais próximas de nós e didáticas, né? Quantas vezes uma crítica dirigida à sua pessoa te fez refletir sobre alguma coisa, mudar o caminho, né? Ou mudar de posicionamento, ou te fez pensar de uma outra forma, né? É muito comum que as críticas, quando provenientes de pessoas que nós consideramos, e não a crítica aleatória, normalmente ela nos faz refletir, nos faz pensar e talvez nós vemos na crítica uma oportunidade para reajustar o caminho. É mais ou menos esse o sentido ou essa ideia da ética em relação à moral. Ela olha para a moral, por ser uma área da filosofia, ela tem essa função de pensar, de refletir, de compreender ou de tentar compreender, verifica aquele comportamento moral e a partir dessa constatação se tem uma análise. Isso é correto ou isso é incorreto? Isso está de acordo com o parâmetro ético ou isso não está de acordo com o parâmetro ético? Essa é uma análise feita. Porque qual é a intenção, pessoal? Qual é o desejo que nós temos que compreender aqui? Bom, fiz aqui uma representação, espero que você esteja vendo o meu mouse. Nós temos aqui um plano da ética, que você percebe que é um plano maior, e temos o plano da moral, inserido parcialmente dentro do plano da ética. Você percebe que nós temos aqui uma pequena parte da moral que está fora do campo da ética. Qual é a ideia? A ideia que se tem, ou que se espera, é que a ética olhe tanto e tão fortemente para a moral para que ela consiga trazer para dentro de si todo o parâmetro moral de qualquer lugar. Nossa, professor, mas isso significa que todos os lugares vão ter os mesmos valores e princípios? Não. Por quê? Porque os parâmetros éticos, eles são muito abertos, são cláusulas muito gerais, que permitem várias aplicações. O que a gente tem que entender é que, por mais que hajam várias aplicações e questões culturais, nenhuma aplicação pode ser no sentido de se realizar, por exemplo, a diminuição da mulher ou a sua humilhação ou a sua violência física como algo legalmente permitido. Nós temos alguns lugares no mundo em que se uma mulher praticou determinada conduta, ela é punida com chicotes ou uma punição física severa, e isso é feito em praça pública, porque além da questão da dor, se tem o valor da humilhação. A ética nunca vai sustentar esse tipo de argumento, mas dentro da cultura de cada país, as pessoas são livres. Então, a ética não vai questionar como as pessoas se vestem, no sentido de compreender que a burca é algo imoral ou antiético. Essa não é uma preocupação ética. A preocupação ética ela está mais atrelada à existência da própria pessoa, à sua manutenção enquanto ser humano. Então, não sei se vocês já ouviram falar dessa situação, se chama Baixabase. Se você colocar no YouTube os Baixabases, você vai encontrar um documentário muito interessante sobre esses Baixabases, que você, caso você não lembre do nome, dá para pesquisar como Meninos Dançantes do Afeganistão. Meninos Dançantes do Afeganistão. É um documentário que retrata a seguinte situação. Nós temos, e esse documentário mostra essas festas em um país, por exemplo, como o Afeganistão, que é um país extremamente rígido no que diz respeito às suas regras de comportamento, um país onde a homossexualidade é crime e que tem uma pena, inclusive, salvo engano, pena de morte, no caso de homossexualidade, e um país que tem uma prática que acaba sendo uma prática, infelizmente, muito comum,
em torno das grandes capitais em relação aos a classe mais rica da cidade, formada por homens. Então, existe um costume que são homens muito poderosos, grandes políticos ou grandes líderes nacionais. Eles vão até áreas pobres da cidade e eles compram crianças. Então, eles dão um determinado valor para uma família que não tem nem comida ou água para beber e levam crianças de volta de 5, 6, 7 anos para eles tomarem conta. E a promessa é que essas crianças vão ter melhores condições de crescer e de vida, mas todo mundo sabe o que acontece nesses lugares. Quando essas crianças chegam aos lugares que são destinados a elas, como se fosse um orfanato, algo do tipo, né, uma pensão, essas crianças são recebidas por outros meninos hoje mais velhos, mas que também foram comprados quando bem crianças eram. Como um ciclo, né, que se repete o tempo todo. E para que elas servem? Essas crianças elas são treinadas para alegrar festas exclusivamente masculinas, para gerar divertimento ou diversão para homens que se reúnem para festejar, para comemorar qualquer coisa. Então, como que elas realizam essa diversão, ou como que elas divertem esses homens? Elas se vestem como mulher, e aí elas são todas montadas mesmo como mulher, com roupa de dançarina, véus e tudo mais, vestidos, saias e adereços, brinco, maquiagem. E eles aprendem a dançar, porque só são meninos, não se compra meninas, sempre são meninos. E eles aprendem a dançar para divertir esses homens. Então, esses homens fazem um grande círculo, essas crianças vêm, às vezes uma por vez, um grupo, e dançam no meio desse monte de homem. No documentário, uma das pessoas que é um desses líderes que comprou uma criança, o argumento dele é ela só dança. Mas se tem inúmeros relatos de crianças que depois saem disso, que contam que durante várias festas é comum a violência sexual. E isso tudo com criança. Essas crianças elas vão crescendo, né, passam pela adolescência, e quando elas chegam aos seus 18, 17, 18 anos, elas são mandadas embora, porque não interessa mais. Porque a erotização que diverte é a erotização da criança e do adolescente. Quando o rapaz já está adulto, isso não é mais interessante. Para ver o quão doentio é essa situação. E aí nós temos um problema muito sério. Um rapaz que foi retirado da sua família, com provavelmente um sentimento de rejeição muito forte do por que a minha família me vendeu para eu ter esse tipo de vida, preferia estar passando fome do que ter esse tipo de vida. Então, uma rejeição natural que ele deve sentir. Além disso, ele é expulso do local onde ele morava sem nenhuma condição, sem saber fazer outra coisa a não ser dançar, sem ter um ofício e muitas vezes sem ter qualquer tipo de educação formal. E esse moleque vai fazer o quê em uma sociedade extremamente preconceituosa, em que é inevitável que algumas pessoas saibam o que ele fez durante toda a sua adolescência. E isso pode gerar uma repressão muito grande. Por mais que para o grupo de pessoas poderosas e ricas da sociedade afegã isso seja um comportamento moral, no sentido de está tudo certo, se reconhece como adequado e se pratica ampla e abertamente na sociedade essa conduta, a ética jamais vai chancelar uma prática dessa. E a gente entende que esse comportamento que eu comentei com vocês, ele é errado, justamente porque nós nos apropriamos da ética e refletimos sobre esse comportamento moral. Esse é o caminho que se faz. Então, não se pode utilizar a pessoa como objeto sexual. Isso é um parâmetro ético muito importante. E aí, a ideia é que isso se aplique em qualquer lugar, porque a ideia da ética é puxar a moral toda para dentro dela. Mas sempre, como são cláusulas abertas, sempre respeitando as liberdades das pessoas, sempre respeitando as culturas de cada povo. E quanto a isso é muito tranquilo. Então nós vamos ter sociedades em que existem casamentos voluntários e não casamentos forçados, permitidos a partir dos 14 anos. Ok, se é uma coisa voluntária, algo cultural, está tudo certo. O que não se pode é fazer casamento arranjado com criança. Aí não dá.
porque tem a questão da obrigação, da força, né, de ser imposto. Mas pequenas peculiaridades são absolutamente permitidas na questão da amputação não, né, da circuncisão, em que se retira um pedaço da pele do pênis, do prepúcio, né, que chama. Isso é um comportamento judeu muito comum, é um costume moralmente adequado. O homem judeu, para se sentir parte e ser parte da sociedade judaica, ele deve passar pela circuncisão. É um rito de passagem muito importante. Mas isso gera uma amputação, gera sofrimento. Ok, mas está tudo certo, a pessoa faz porque ela quer, mas é bebê. Aí nós temos, infelizmente, a gestão do pai, mas a pessoa não vai morrer por causa de uma circuncisão. Então, isso faz parte da cultura, faz parte do costume, isso não é problema da ética, mas é um comportamento moral interessante, adequado. Agora, matar uma pessoa não é um comportamento eticamente adequado. A ética não permite a morte de pessoas, a não ser em alguns casos em que existem as chamadas permissões implícitas, como legítima defesa, por exemplo, que é um comportamento eticamente adequado. Exato, Gustavo. O que a ética gera é um questionamento. Agora, quem vai dizer se aquela prática é certa ou errada são as próprias pessoas, é a própria sociedade. Porque muitas vezes, em um primeiro momento em que existe o questionamento, não se muda a opinião. Então, a luta por voto feminino não começou em 1934, começou muito antes. Mas durante muito tempo, é isso mesmo, a mulher não tem que votar, a mulher tem que ficar em casa. Até que uma hora decidiram mudar de ideia. Então, a ética ela joga a crítica e tenta estimular o raciocínio, a reflexão, o questionamento. Agora, se as pessoas vão se convencer que elas estão erradas ou certas, a gente não sabe. Quando a gente pensa em holocausto, Rafaela, já chego nisso. Quando a gente pensa em holocausto, o holocausto judeu foi um regime moralmente aceito. A sociedade alemã sabia dos campos de concentração. Tudo bem que não sabiam necessariamente tudo o que acontecia lá dentro, mas sabiam que judeus eram apreendidos ou forçadamente colocados em campos de concentração. Ninguém gosta disso. E a maciça maioria alemã achava que era isso mesmo, porque os judeus estavam ali tirando a riqueza, a Alemanha para alemães, estão sendo prejudicados, então estão vindo estrangeiros e tirando tudo que é nosso. Olha como esse argumento se repete até hoje, né? Enfim, e moralmente era adequado o campo de concentração. Essa convicção da raça ariana, exatamente dentro do que o Mateus colocou, moralmente adequado. Eticamente inaceitável fazer o que fizeram. Mas durante todo o período da Segunda Guerra, aliás, muito antes de 39, quando Hitler já assume o poder, já se tem uma ideia sendo construída de valorização do alemão e de diminuição de estrangeiros ou de determinadas raças que eram tidas como inimigas, e isso fomentou esse entendimento de raça superior, esse entendimento de que devemos separar ou segregar essas pessoas mesmo. Moralmente estava tudo certo. Tenham certeza que muitas pessoas que tinham um pouco de um bom senso mais evoluído se posicionavam contrários a isso, mas não eram ouvidas. Era a ética tentando jogar a luz naquele comportamento. E, na verdade, logo quando termina a Segunda Guerra, muitos alemães continuaram achando que é aquilo mesmo, como você vai encontrar gente até hoje que acha que é isso mesmo. Eu já ouvi de alunos, e eu sei que não foi brincadeira, mesmo porque se foi brincadeira, a pessoa é um idiota. Eu sei que isso foi sério porque a pessoa realmente pensa assim, e eu a conheço, e uma pessoa, cidadão familiar de bem. Entenda como você quiser entender. Dizendo que tudo o que foi praticado por Hitler durante a Segunda Guerra, ele tinha que fazer aquilo mesmo, que aquilo era adequado, que era o comportamento que se esperava para aquele momento e que se justificava. Ou seja, para essa pessoa, a reflexão ética ainda não chegou. Porque para essa pessoa, o comportamento realizado na Alemanha nazista
era um comportamento ok, que continua sendo ok até hoje. Mas, a partir do instante em que as tropas soviéticas chegam, né, que na verdade não eram soviéticas ainda, as tropas russas, não, já eram soviéticas porque a Revolução Soviética é em 1917. Então, a partir do momento que as tropas soviéticas chegam até a Alemanha e começam a abrir né, os espaços, os campos de concentração e dar de cara com aquelas imagens e aquele caos, os países que eram contrários à estruturação da Segunda Guerra, eles já se posicionavam contra desde o início. Desde o início se posicionavam contra. Já tinham essa compreensão. Para eles, aquilo não era moralmente adequado. Só que precisou acontecer isso para que hoje as pessoas olhem para a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e nós vamos falar de muitos exemplos amanhã, e percebam quão errado aquilo foi. Isso é uma influência da ética na reflexão das pessoas. E aí eu faço um gancho com a pergunta da Rafaela. A ética está acima da moral? Rafaela, você vai encontrar pessoas dizendo que sim, que a ética está acima da moral. No sentido de que, como é ela que pode produzir uma mudança no comportamento moral, ela estaria acima. Porque a moral não consegue mudar a ética, mas a ética consegue mudar a moral. Então, nesse sentido, a ética seria superior. Mas você vai encontrar uma galera dizendo assim, são coisas diferentes. Porque nós teremos muitos aspectos da vida que a moral vai regulamentar e a ética não se preocupa com isso. Não é problema da ética isso. E nós teremos outras partes da vida em que a moral vai determinar o comportamento e a ética acha errado e talvez aquilo não vai mudar. Então, quando nós pegamos a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã, década de 60, 70. O Irã era um país em franco desenvolvimento, como o Brasil. Naquele período, você encontra fotos na internet de iranianas na praia usando biquíni e maiô. Era um país realmente aberto e com tudo para despontar. Até que acontece a chamada Revolução Islâmica, onde o país se torna um país extremamente fechado. E radicais islâmicos tomam o poder, insatisfeitos com o poder que era realizado naquele momento, naquele período. Tomam o poder e estabelecem ali um tipo de governo bastante repressor e um governo teológico, né, onde a regra religiosa deveria ser seguida a qualquer custo. A partir de então, ou seja, é recente essa perspectiva das mulheres terem que usar burca, não poderem estudar. Antes tudo era possível, havia uma certa igualdade entre homens e mulheres, o país estava indo bem. Só tinha alguns problemas econômicos por conta de um período de escassez de chuva, um país ainda muito agrário, então ele teve uma questão econômica ali que o prejudicou. E aí esses radicais se aproveitaram dessa circunstância para tomar o poder. De qualquer forma, depois disso nós tivemos essa mudança. Aí você pode me perguntar, para essa sociedade iraniana de hoje, a maneira como ela se estrutura é a moral iraniana. De repressão à mulher, de morte para determinados crimes, se é uma pessoa adulterou, ela morre apedrejada, de fatiar a mão, se uma pessoa é pega com uma Bíblia, por exemplo, ou qualquer outra religião que não for a religião islâmica, uma das penas que se aplica é o fatiamento da mão, em cortes bem fininhos mesmo. A ideia é produzir dor. Isso, para eles, é moralmente adequado. É conhecido enquanto tal. Tem gente lá que não concorda? Com certeza. Como eu disse para vocês, no Irã, homossexualidade é crime. Isso quer dizer que no Irã não existam homossexuais? Não existem homossexuais? É claro que existe. E provavelmente esses homossexuais não concordam com a maneira como o Estado é conduzido. Mas ainda não houve nenhuma força que foi suficiente para que os líderes ou a sociedade como um todo entendesse que estamos. Então, assim, aqui é uma questão minha, né, do Tiso falando, eu não sei se esse dia vai chegar. Espero honestamente que chegue. Mas tenho minhas dúvidas se alguma coisa será capaz de fazer esses indivíduos entenderem que eles não podem fazer isso com as pessoas, algo que não seja a força. Mas aqui é um achismo meu, tá? Espero estar errado. Honestamente, espero estar errado.
nessa perspectiva, a maneira como o Irã faz as suas escolhas sociais, políticas, muitas delas não têm qualquer amparo ético. Mas, exatamente, Matheus, exatamente isso. É da década de 60, 70 para cá. Antes disso, não havia nada do que nós vemos hoje. Essa ideia de Irã que nós temos hoje, isso é de 70 para cá. Década de 70 até agora. Antes disso, o Irã era um país absolutamente normal. E outra palavra péssima, porque o que é normal, né? Exatamente isso, Matheus, exatamente isso. Então, a ética não aprova grande parte desses comportamentos, mas moralmente são comportamentos corretos. Chegaremos a um dia que essa perspectiva moral deles vai ser modificada? Esperamos que sim, mas não sabemos. Talvez nós teremos sempre lá uma grande parcela da moral completamente fora da perspectiva ética. É por isso que eu coloco, né, acho que para a Rafaela, né, a partir da pergunta da Rafaela, que é muito difícil nós respondermos a ética está acima da moral. Se eu for entender no que diz respeito à modificação, sim, está, porque a ética muda a moral, mas a moral não consegue mudar a ética. Mas do ponto de vista prático, são duas realidades distintas. E nem sempre a ética tem força para modificar a moral. E se ela não consegue modificar a moral, de onde que ela é tão mais forte ou superior assim? Entende, Rafaela, o que eu estou colocando? Não sei se eu te expliquei ou se eu te gerei mais confusão ainda. Por favor, me diga. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando essa discussão? Por favor, me deem um feedback. Tá tudo certo até aqui? Ótimo. Se você está com qualquer dúvida, você me pergunte. Não tenha receio de perguntar. Então, nós temos essa conversa entre as duas. E o que se discute? Onde o direito entra nessa história? Nós sabemos que direito é regra de comportamento humano. É a maneira de regulamentar a sociedade, de estabelecer os seus critérios, né, que devem ser observados ou não. Ele, como eu coloquei aqui, ele dispõe sobre o convívio social. E, jovens, quando o direito se propõe a regulamentar o convívio social, inevitavelmente ele está falando de valores de convivência, como que as pessoas devem conviver. É isso que o direito faz. Então ele tem essa função de estruturar a sociedade. E a dúvida que se faz aqui é: qual é a relação entre direito e moral? Primeira pergunta, né? Direito e moral conversam entre si ou não conversam entre si? E se eles conversam entre si, conversam até que ponto? Bom, teorias que nós aplicamos ou que existiram ou foram formadas ao longo dos anos e dos tempos para explicar a relação entre o direito e a moral. A primeira teoria que nós temos é a chamada teoria dos círculos concêntricos. O que diz essa teoria? Nessa teoria nós observamos dois mundos. Nós sempre vamos observar dois mundos, o mundo do direito e o mundo da moral. Para a teoria dos círculos concêntricos, o direito está totalmente inserido no campo da moral. Então, o direito, para ser direito, precisa reproduzir na integralidade os valores morais daquela sociedade. Essa é a primeira teoria. Então, o direito ele está subordinado à moral. Então, aqui entra nessa ideia de que a moral é realmente mais forte que o direito. Para o direito ser adequado, ele precisa observar a moral na sua totalidade. Essa é a primeira teoria. Tem gente que pensa assim? Tem. É uma corrente forte? Hoje, não mais. Mas tem gente que pensa assim. A gente está aqui para respeitar todo mundo. Mas falar que é uma corrente majoritária, né, que tem muitos adeptos, isso não é verdade. Então, hoje em dia, são poucos os adeptos da teoria dos círculos concêntricos. Próximo, teoria dos círculos secantes. Para a teoria dos círculos secantes, direito e moral são mundos diferentes que possuem áreas distintas, mas também possuem uma área comum. Então, para a teoria dos círculos secantes, nós temos uma parte comum, onde direito e moral influenciam um ao outro, né? Uma parte em que o direito vai observar a moral, e nós temos partes em que é só questão moral e partes que é só direito.
E aí a moral não tem que se meter nisso. Essa é uma teoria já bem forte, quando se pensa na aplicação dela. É uma teoria que tem um grupo de adeptos bons até. Porque, na prática, nós conseguimos observar um pouco isso. Coisas que são só problemas morais, dilemas morais, como as questões religiosas, que eu dei exemplo, e outras coisas que são só direito. Quando eu penso no processo para se modificar o nome de alguém. Isso é uma regra puramente jurídica. Quando eu penso na possibilidade de pleitear uma indenização, quando eu penso em uma licitação, apesar que o parâmetro da licitação pode ser bastante moral, mas isso é uma outra discussão. Mas é possível identificar coisas que são só jurídicas e coisas que são só morais. E coisas que são os dois, onde um vai acabar influenciando o outro. Círculos secantes. Temos a teoria kelseniana, que é também uma teoria forte. Por mais que não se aplique as ideias do Kelsen em vários aspectos, no que diz respeito à influência da moral no direito, você tem uma galera, e galera de peso mesmo, que defende essa teoria. E o que estabelece a teoria kelseniana? Direito é uma coisa, moral é outra coisa. Eles nunca devem se relacionar. O direito jamais deve se submeter à ética. O direito se submete ao direito. E ele é aquilo que o poder competente quis que fosse. Então, se o legislativo estabelece que deve ser feito algo, aquilo é lei. E é isso que o direito tem que se preocupar. Não é não é problema do direito se aquela lei representa um aspecto moral ou não. Você tem galera que entende isso, que é o caso do Lênio Streck, por exemplo, que é um grande nome do direito constitucional e da interpretação da norma jurídica. O Lênio critica muito essa mistura, essa intromissão da moral no direito. E, por fim, nós temos uma última teoria, que se chama teoria do mínimo ético. O direito representa o mínimo de preceitos morais necessários ao bem-estar da coletividade. Então, nós temos assim, qual que é a ideia da teoria do mínimo ético? O direito ele tem uma finalidade voltada à segurança nacional, à segurança social. O que isso quer dizer? Quando o direito se propõe a organizar a vida humana, a vida das pessoas, a finalidade do direito é justamente dar uma segurança às pessoas, no sentido de que elas saibam o que está determinando a sua forma de agir, o seu comportamento. E a moral tem a finalidade de aperfeiçoar o homem. Claro que o objetivo da moral é aperfeiçoar o homem a partir da sua relação com a ética. Então, a moral, bebendo da fonte ética, ela tem a finalidade de aperfeiçoar o homem. E aí o que se faz? Se reconhece uma relação de interdependência mínima entre direito e moral. Por quê? Porque o objeto do direito e o objeto da moral são os mesmos, que é o comportamento humano. Já que ambos têm o mesmo objeto de estudo, o mesmo objeto de análise, então é preciso analisar os dois casos. Existem casos que respeitando essa interdependência entre eles, né, a moral pode sim influenciar o direito. Talvez você possa ter visto muita semelhança entre a teoria do mínimo ético com a teoria dos círculos secantes. A diferença que nós temos é uma diferença do tamanho dessa relação. Na teoria dos círculos secantes, a relação entre o direito e a moral, apesar de reconhecer áreas isoladas, mas existe uma grande relação entre direito e moral. Na teoria do mínimo ético, a relação da moral com o direito é mínima. Mínima. Só por conta desse reconhecimento de que o objeto de estudo é o mesmo, a sociedade e o comportamento social. Essa teoria do mínimo ético também é muito aceita mesmo, talvez a mais aceita. Se nós prepararmos para pensar em todas. Porque se tem uma corrente forte no direito, na tentativa de tentar tirar um pouco a moral do direito. Mesmo porque, em muitos casos, a moral não está certa. Quer um exemplo? Você já deu uma olhada em... E aqui, assim, vamos entender que o direito se volta a tutelar pessoas, tá bom? É muito importante que durante a graduação, a faculdade, a gente saiba separar os nossos valores, aquilo que é importante para a gente, e aquilo que... e a liberdade da pessoa de ser ou fazer aquilo que ela quiser ser ou fazer
desde que não pratique efetivamente um crime, por exemplo, né? Claro. Então vamos pensar o seguinte: existem várias pesquisas. Quando você entra no site do Congresso Nacional, você observa o tempo inteiro tem pesquisa lá acontecendo. Aí eles jogam enquetes. Ah, você concorda com tal coisa? E o povo volta. Enfim, houve uma enquete que aconteceu há um tempo atrás a respeito de um projeto de lei chamado Estatuto das Famílias. O que esse projeto de lei previa? O Estatuto da Família, ele previa, não, ele prevê, né, porque ele ainda está tramitando, prevê a regulamentação do que é família e do que é entidade familiar. Para esse projeto, o Estatuto da Família, só é família a união formada entre homem e mulher, em uma relação monogâmica e heterossexual. Ponto. Nada além disso pode ser considerado família. Esse projeto, foi feita uma enquete sobre ele e houve uma maciça votação no sentido de que o projeto deveria ser aprovado. Que família é a construção heterossexual e monogâmica. Nada além disso é família. E aí a gente para pensar. Será que para essa sociedade, né, quando a gente pensa em maioria, democracia é isso, é o governo da maioria, né, da vontade da maioria, essa sociedade se manifestou majoritariamente, a gente sabe que isso é verdade, contrária à união entre pessoas do mesmo sexo. A gente sabe disso. Então, numericamente, a perspectiva moral, claro que com um forte cunho religioso, o nosso país é majoritariamente cristão, se recusa a aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo como família. Mas, juridicamente, isso se sustenta? O Estado é laico. O Estado não pode sofrer influência da religião. E, pelo contrário, ele tem que respeitar qualquer manifestação religiosa, inclusive o direito de não ter religião. Tirando a perspectiva religiosa de religiões que não aprovam a homossexualidade, qual argumento existe para não permitir que pessoas do mesmo sexo se relacionem, tirando a questão religiosa? A princípio, não haveria nenhum argumento. Se o Estado é laico e não existe outra razão para proibir esse tipo de relação, por que isso tem que ser proibido? Isso, nesse caso, o direito está indo no caminho oposto da moral. E muito provavelmente num caminho mais próximo da justiça, da moral da nossa sociedade atual, né? Então, essa relação de interdependência mínima, ela acaba sendo importante verificada, porque o direito precisa se libertar um pouco de alguns aspectos morais, principalmente diante de um país ou de uma realidade moralmente conservadora ao extremo. E, novamente, eu não estou aqui criticando o pensamento ou a abordagem conservadora. Não é isso. Mas a ideia, pelo menos que daí aqui entra o Tiso novamente falando, né? A gente pode acreditar no que a gente quiser acreditar. Não é o problema. Mas é sempre importante entendermos que as pessoas também devem ter a liberdade de viver da maneira como elas acham que tem que viver, como elas acreditam que tem que viver, da mesma forma como nós queremos viver a nossa vida, né? Da maneira como nós queremos viver. Sidney, quando o nosso valor é colocado de lado por ética, nossa moral perde parte do conjunto de comportamento do ser humano. Justifica tais atos de horror causados pelo homem. Só para eu entender, Sidney, aqui você está colocando essa afirmação, é uma pergunta, está jogando é uma ponderação no sentido de ser a sua opinião a respeito disso? Uma pergunta. Tá, temos 1 minuto e 40. Não sei se eu vou conseguir responder. Bom, quando a pessoa consegue compreender a ética na sua essência, dificilmente ela vai praticar atos de horror, sabe? A pessoa
pratica ou adere a condutas horrendas, reprováveis, quando ela ignora o padrão ético. E talvez estabelece em uma determinada sociedade um padrão moral, mas talvez até o padrão moral não seja aquele. Sabe, não quer dizer que quando uma pessoa pratica um crime, que ela está observando o aspecto moral, não é isso. As pessoas também contrariam a moral. Nós temos uma moral social e todos os crimes que são punidos, eles contrariam a moral social, porque eles são nitidamente vistos como errado. Então, quando que se tem atos de terror causado pelo homem? Quando o homem, principalmente, ignora o parâmetro ético, isso é fato, mas também é possível termos atos de horror ou de terror quando se ignora o aspecto moral, desde que a moral reflita o aspecto ético, porque às vezes a moral é distorcida. Como eu falei do Holocausto, o comportamento moral permitia o caos, eticamente não. Eu não vou conseguir aprofundar mais do que isso, mas eu prometo que amanhã eu volto a partir dessa sua pergunta, tá bom, Sidney? Eu preciso desligar, senão serei derrubado. Obrigado pela participação e companhia de vocês todos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.